em Esdras, capítulo 8, 21 ao 23. Os irmãos que quiserem acompanhar a palavra, Esdras 8, 21 ao 23. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Vamos ler então? Acharam Esdras? Depois de Crônicas, e antes de Neemias. Amém? Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e sua ira contra todos aqueles que o desobedecem, que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? Pode assentar, irmãos, dando glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quando foi me dada a oportunidade de falar alguma coisa da palavra de Deus, eu já estava assim, lendo o livro de Esdras, e me deparei com esse capítulo aqui, né? Tanto é que esse ano eu estou lendo a palavra de Deus em seguido, né? De Gênesis, e já quem tem o programa aqui, sabe que nós nessa fase nós estamos em Esdras, Esther, Neemias. Só que, irmãos, eu li Neemias já, e já estou para ler Esther, mas eu sempre volto em Esdras, porque quando o Senhor fala conosco pela palavra, né, fica no nosso coração ali aquela chama, né? E quando a gente medita e a gente aprende muito, muito na palavra de Deus, assim, e aleluia. E Ele tem falado comigo nesta palavra, capítulo 8, por toda a palavra, graças a Deus. Porque, irmãos, a oração, que é o tema da minha palavra dessa noite, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Né? Isso está lá em Tiago, capítulo 5, versículo grande, mas é a parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós ouvimos nessa noite a oração, né? Feita pela irmã ali, que ela esperou, não se alterou, e creu em Deus, né? No momento certo, o Senhor age. Aleluia. E é assim, irmãos, foi assim que Deus também, Jesus nos ensinou na sua caminhada aqui, quando ele esteve, que aquela oração que os irmãos sabem muito bem, né? O capítulo 6 de Mateus, que ele fala da oração do Pai Nosso, que ele ensina que todos os nossos filhos, crianças, aprendem essa oração, é um modelo de como orarmos. Por que Jesus nos ensinou essa oração? Porque a oração é a coisa mais importante que um cristão pode fazer, exercer. Porque é através da oração que Deus ouve, que Deus abre portas, abre caminhos, que Ele cura, Ele salva. E Ele muda as situações também. Glória a Deus, como nós temos ouvido tantos testemunhos dos nossos antepassados, na palavra de Deus também. Muitos testemunhos, a palavra de Deus é toda recheada de situações, de pessoas, mulheres, homens, que oraram e o Senhor executou, o Senhor agiu. Glória a Deus, Ele moveu o seu dedo, a sua mão por causa da oração. Glória a Deus, aleluia. E aleluia, nós somos privilegiados por causa disso, né? Porque, irmãos, muitos
não tem uma, assim, aquela devoção, aquele devocional de orar, né? Mas não pode deixar de orar, por quê? Porque é através da oração que nós adquirimos a armadura da fé, né? O conhecimento da palavra. Então, irmãos, nem que seja uma oração rápida, nem que seja uma oração, pode ser deitado, pode ser em pé, pode ser de joelhos, como deve ser mesmo, porque quando estamos de joelhos é porque estamos reverenciando a Deus. Aleluia, né? Assim como quando lemos a palavra, ficamos de pé. Quando estamos de joelhos, estamos em reverência, mas o Senhor atende qualquer oração. Aleluia. Se você estiver no seu trabalho e for ali acometido, né, de uma situação, e ali você pode orar, que o Senhor vai ouvir, o Senhor vai atender, aleluia. Esse caso aqui aconteceu com Neemias. Quando Neemias estava para falar com o rei, e ele chegou, ele estava servindo o rei, ele era copeiro, e ele pegou lá a taça do vinho, serviu para o rei, e o rei percebeu que ele estava triste e perguntou, por que está triste teu coração? E você não está doente? E ele expressou que por causa a sua tristeza, o que era, porque como não vou ficar triste se lá os muros de Jerusalém estão todos queimados, as portas estão todas abaixo, e o povo que está lá está passando fome. E logo o rei falou assim, o que você quer que eu faça? E nesse momento, ele fez a oração mais rápida da sua vida, né? E que muitas vezes nós fazemos também em pensamento. E ele diz que ele orou ao Senhor e depois fez o seu pedido, aleluia. E o rei abriu o seu coração, aleluia, e ajudou Neemias na empreitada, na grande obra, que foi na construção dos muros, aleluia. E com Esdras também não foi diferente. Esdras já era sacerdote e escriba, ali na fortaleza de talvez Babilônia. Então ele estava ali já preparando o seu coração, como fala no capítulo 3. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Capítulo 3, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Capítulo 6. Então, Esdras já estava se preparando, porque ele ouviu o chamado de Deus. E no momento certo, ele confiou em Deus. Deus iria colocá-lo na liderança dessa grande empreitada. Qual era essa grande empreitada, irmãos? Muito dos povos de Israel, Deus livrou eles do Egito, né? Eles saíram do Egito com a mão forte do Senhor. O Senhor os colocou na terra prometida, a terra que emana leite e mel, né? Na cidade de Jerusalém. E passados muitos séculos, esse povo, por causa da desobediência, eles foram então deportados, eles foram exilados, a maioria para a Síria, e a parte de Judá para a Babilônia, muitos anos depois, por causa da idolatria, principalmente. E acontece que aquele povo, na parte do norte, que foi para a Síria, não retornou mais, né? Se espalhou por ali. Mas Deus tinha a aliança com o povo de Judá ainda, e ele deu aquele tempo pela profecia de Isaías e Jeremias, que depois, passado alguns anos, 70 anos aproximadamente, eles iriam retornar, né? E ali já tinha se cumprido já esse tempo, e o Senhor preparou o quê? Situações, né? Para que fosse executada, aleluia, a sua promessa, porque é assim que ele faz. E o coração de Esdras queimava ali, porque talvez, irmãos, muito daqueles judeus, eles não foram totalmente levados por causa de desobediência. Mas por quê? Porque muitos eram escribas, sacerdotes,
e outros tinham posses, então eles levavam, era costume dos povos levarem todos para ali e escravizar a todos. Só que uma coisa aconteceu, que lá na Babilônia, lá depois foi passando os reis, o rei foi tomando conta, mas mesmo assim o povo, ele se conscientizou que ele iria um dia voltar. E eles sempre orando e esperando a mão do Senhor quando isso acontecesse. E agora eles passam a crer no que falou Jeremias, Isaías, profecias desses profetas, Ageu, e todos esses profetas que profetizaram o retorno do povo para Jerusalém. Aleluia! E Deus tocou no coração de Esdras. E assim foi. E o que chama a atenção neste capítulo 8, irmãos, depois da lista de todos aqueles que estavam indo com ele, que são mais ou menos 1.500 pessoas, né? Ele já era o segundo regresso, porque o primeiro regresso já tinha sido feito há alguns anos antes, por mãos de Zorobabel. Então, que estava construindo o templo foi paralisado, porque também o povo ali, o outro povo que morava na parte de Samaria, embargava, vinha com cartas para impedir. O irmão já sabe a história de Neemias, que foi assim. Quando estavam construindo, vinham aqueles governadores e com cartas para impedir. Mas diz a palavra de Deus que com tudo isso, eles não paravam, não cessavam de orar, não cessavam de esperar a ordem do Senhor para continuar. Então, Esdras fez isso. Ele ajuntou o povo e ele foi se fazer um ajuntamento antes de sair da Babilônia, no rio Ahava, como fala na palavra de Deus. E ali ele ficou por 3 dias. Só que aconteceu já um imprevisto, um problema, que aconteceu. Ele estava ali com os sacerdotes por 3 dias e ele percebeu a ausência de muitos dos levitas. Muitos levitas não estavam ali para partir com ele. E os levitas seriam necessários para trabalhar no templo. Porque a gente sabe que os levitas que trabalhavam no templo juntamente com os sacerdotes. Então, eles pararam ali e ele determinou que fossem atrás, nas cidades próximas, atrás desses levitas e dos sacerdotes. Aleluia. E a palavra de Deus diz que pelas mãos do Senhor, graças a Deus, muitos foram para ajudá-lo a atravessar, chegar até Jerusalém. Muitos consentiram em ir. Aleluia. E muitos irmãos preferiram ficar por lá mesmo, porque já tinham a sua vida já estabilizada, talvez, tinham um bom emprego, estavam bem e já não tinham interesse mais em servir talvez a Deus em Jerusalém e ter a vida ali mais ou menos igual como aprenderam com aqueles babilônios, com os assírios, com os de outros povos que estavam tomando conta, caldeus também. E quando parou ali, chegou esse povo, esse restante, e ali ele apregoou jejum, os 3 dias de jejum, para eles poderem partir em segurança. Aleluia. Porque diz a palavra que ele teve vergonha, ele ficou meio acanhado de pedir escolta do rei, porque era uma travessia muito perigosa, irmãos. De Babilônia para Jerusalém, atravessava desertos, talvez até rios. E nessa jornada, nessa caminhada, durava uns 4 meses para chegar. Imagina, tinha muitos animais de carga, mas levava 4 meses. E uma coisa que eles estavam levando também, o rei, que era o rei Artaxerxes, presenteou a Esdras e o povo com muitas coisas preciosas. Diz a palavra que não tinha, era incalculável
o valor que ele deu para Esdras levar para fazer os muros ali, para construir os muros. Então, a preocupação de Esdras era o quê? Era atravessar tudo aquilo, a Babilônia para Jerusalém, com toda aquela carga, com todas aquelas coisas preciosas, e sem a escolta, né? Mas por que ele ficou envergonhado de pedir ao rei? Porque ele já tinha testemunhado para aquele rei, Artaxerxes, quem era o Senhor, Deus dos exércitos, né? Ele falava, olha, sirvo um Deus todo-poderoso, que pode fazer muito pela mão, né? Pela sua mão, que pode nos levar, nos conduzir. E ele ouve a oração, e de quem ele se desagrada, ele castiga. E aqueles reis, irmãos, era costume deles também pegarem os deuses, como eles falavam, de outras nações para eles, porque eles eram politeístas, eles adoravam muitos deuses, então era mais um para eles adorarem. E por isso eles ajudavam assim, né? O povo judeu. Aleluia. Então, ele deu todo aquele ouro para ele. Mas, pelas mãos do Senhor misericordioso, ele conseguiu atravessar, né, todo aquele deserto ali da Babilônia e chegar em paz em Jerusalém. Aleluia. Irmãos, e lendo, né, esse trecho aqui, assim, eu fiquei muito tocada pelo Espírito Santo, porque eu penso assim, Deus já nos tirou do Egito, graças a Deus. Quem aqui já saiu do Egito? Aleluia, glória a Deus, né? Para nunca mais voltar. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele nos levou em caminhos maravilhosos, caminhos suaves, Jerusalém, para estarmos em Jerusalém. Aleluia, que é os caminhos do Senhor, é a casa do Senhor. Glória a Deus. Mas, irmãos, infelizmente, muitos dos nossos irmãos saíram de Jerusalém e estão exilados em Babilônia. E então eu fiquei pensando, meu Deus, Esdras, ele fez isso porque através de oração e de jejum. Então, irmãos, aleluia, eu convido, né? Eu também me coloco, que vamos, irmãos, orar pelos nossos irmãos que estão lá presos na Babilônia ainda. Quem são esses irmãos? Aqueles que deixaram de congregar, aqueles que deixaram os caminhos do Senhor por coisas do mundo, deixaram, principalmente depois da pandemia, não é mesmo? A igreja é uma antes e depois da pandemia. Irmãos, e não é só aqui que aconteceu, não foi só aqui. Em muitas igrejas, até pessoas que eram da liderança, que ajudavam o pastor, ao segundo do pastor, não voltaram mais para a igreja. Não sabemos se com medo, por medo ou por esfriamento. Mas, irmãos, e muitos deixaram, né, os caminhos do Senhor. Então, saímos do Egito. Glória a Deus. Estamos em Jerusalém. Mas vamos, aleluia, orar e vigiar para que não possamos ir para a Babilônia, né? Mas vamos buscar e vamos, aleluia, através da nossa oração, do nosso testemunho, aleluia, ajudar essas pessoas que estão na Babilônia a retornar para Jerusalém, para os caminhos de Deus, aleluia. E isso, irmãos, é com o quê? Com a oração, com o joelho no chão, jejum, né? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus também, ele falou, né? Ele deu-se essa palavra dessa oração, porque nós devemos orar tanto no nosso cantinho ali secreto, como todos, né, fazem. Glória a Deus, ter o cantinho da oração, como, aleluia, em grupos também, né? Um ajudando ao outro, porque o Senhor se agrada, né? Nada de ficar sozinho, isolado, porque o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nos juntamos, que venhamos a nos unir em oração, um fortalecendo o outro. Amém? Glória a Deus. Aleluia, abençoando o outro em oração. É isso que o Senhor quer de nós. Glória a Deus, aleluia. Então, temos que ser, irmãos, em alguns momentos, como aquela viúva, né? Que ela importunava aquele juiz,
o juiz iníquo, que fala, né, malvado, que ele não fazia justiça com ninguém, e ele só pensava nele, mas aquela viúva ia todos os dias importunar aquele juiz, até que aquele juiz, né, já cansado de sofrer a importunação, para não ser mais molestado pela viúva, ele atendeu o pedido e ajudou a viúva a resolver o seu problema. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que possamos ser como esta viúva, né? Não parar de orar. Aleluia, mesmo quando somos importunados, mesmo quando como sofremos tantas violência até verbal, né? Pessoas e tanta humilhação, mas nós não podemos deixar de orar, né? Aleluia. Irmãos, e quando eu penso nisso, Deus me leva lá em Salomão, né? Porque séculos antes, né? Não foi talvez só a oração de Esdras, né? Só a oração de Neemias que aconteceu por causa disso, mas porque muitos anos, muitos séculos até antes, Salomão já orava sobre isso, né? Os irmãos, sabe quando foi construído o templo, o primeiro templo que agora eles estavam reconstruindo, né? Tinha sido destruído. Então esse primeiro templo cheio de glória, de beleza que Salomão construiu, ele fez uma oração ali, né? Ele dedicou o templo e a glória do Senhor tomou conta do templo. E logo em seguida ele faz essa oração, uma oração muito extensa, mas tem um versículo que ele ora a respeito daqueles que iam ser exilados, né? É lá em 2 Crônicas, capítulo 6, do 36 em diante. Então preste atenção, irmãos. Quando pecarem contra ti, pois não há um em que não peque, e tu te indignares contra eles e te entregares diante do inimigo, para que os leve em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais. Ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Então, Salomão fez toda aquela oração, né? E ele foi mais na sua oração que falou dos efeitos da oração ali. Quando orares por alguém, quando se indignares indignares ao Senhor, vai ali e ora e dobra os joelhos. E aqui ele fala dos exilados, né? Salomão talvez nem tivesse ideia, né? Ele sabia que o povo estava em constante desobediência e que sempre tinha uma palavra, né? Mas talvez não tivesse nem ideia para onde que eles iriam, o que iria acontecer. Mas ali ele já orou por este povo que ia ser exilado. Então, irmãos, vamos continuar orando por cada um de nós, né? Um ajudando o outro. Vamos lembrar também dos nossos irmãos que não estão congregando, dos nossos irmãos que por algum motivo deixaram Jerusalém e agora estão presos na Babilônia. Lá em Babilônia tinha muitas coisas bonitas para ver. O palácio da Babilônia era o mais lindo que tinha. Se não me engano, tinha uma das maravilhas do passado eram os jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor construiu um grande jardim em cima do seu palácio e tinham ruas todas pavimentadas para a época. Era uma coisa de outro mundo, não é? E muitos preferiram ficar ali. Por causa do quê? Do conforto, por causa da estabilidade, talvez. E esqueceram de voltar para Jerusalém. Mas, aleluia, mas o Senhor é bom. O Senhor ouve a oração do justo.
Aleluia. E por ele ouvir a oração do justo é que nós estamos aqui. Nós continuamos aqui. Aleluia, nos caminhos do Senhor. Sem olhar para a direita nem para a esquerda. Aleluia, mas seguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, Esdras, ele fez isso, né? Ele era escriba e sacerdote. Ele registrou os acontecimentos na época de Artaxerxes I, né? Nessa segunda leva. Ele regressou com o povo judeu que fora cativo em Babilônia. Isso, ele foi com aproximadamente 1.500 pessoas. E Israel, irmãos, teve a transição. Ele, como já não era mais nação, quando retornou, já não era considerado mais nação, mas era o quê? Uma comunidade ou uma província. Já não tinha mais rei, já não precisava mais de rei, porque o rei estava lá, né? Na Babilônia. Então ele precisava de governador. É por isso que Neemias também se juntou a Esdras, para governar e Esdras para fazer a parte do sacerdócio e do escriba. Né, Melzinha? Mas, irmãos, aleluia. E graças a Deus, o Senhor, aleluia, tem nos dado graça através da oração. Aleluia, para que pudéssemos continuar nos seus caminhos santos, sem recuar. Irmãos, quando sentirmos assim, sem disposição para orar, porque isso acontece, né? Não vamos dizer que não acontece com ninguém. Acontece sim. Né? Às vezes não sabemos nem como orar. As palavras fogem. Dá sono. Às vezes quando deixamos para depois. Mas o que eu posso falar para os irmãos, né? Deem essa primeira parte da sua manhã, do seu dia, para o Senhor Deus, em oração e na palavra. Porque ali, quando você faz isso, você vai perceber que o seu dia vai ser melhor, né? Porque quando você coloca tudo nas mãos do Senhor, então, porque na palavra de Deus está escrito, né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, quando entregamos tudo nas mãos do Senhor, aleluia, o Senhor age. O Senhor, ele não nos deixa só, ele é um Deus que ouve as orações, aleluia. Por mais expressa a oração, mais rápida que for, o Senhor atende. Glória a Deus, aleluia. E essa é a grande, como que eu posso falar? O privilégio do cristão, né? É a oração, é a palavra dele que está conosco ainda, né? Nesses dias tão difíceis, onde muitos se distraem, né? Com coisas que não levam a nada. Se distraem e vão fazendo outras coisas, e o tempo de buscar ao Senhor vai passando. Mas, irmão, vamos estar vigiando e orando para, aleluia, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, né? Aleluia. E para que o Senhor venha operar e fazer a sua vontade em nossas vidas, na igreja, orar pelos líderes, como foi com Esdras, né? Para que o Senhor estenda a sua mão, para que eles possam conduzir o povo, aleluia, nos caminhos do Senhor com sabedoria, aleluia, diligentemente, né? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e muitas coisas, se eu fosse falar de oração, né, a Bíblia está recheada, de Gênesis, né, até Apocalipse, de pessoas que oraram, aleluia. E isso Jesus já falou, já ensinou, né? Tudo é a oração. E então, aleluia, vamos tomar para nós, aqueles que estão meio abatidos, meio fraquejando, né, que não estão mais orando por algum motivo, não continuem assim, né? Mas dobre os seus joelhos, ou ore se você estiver enfermo, deitado, como fez Ezequias, né? Ou ore bem breve, como fez Neemias. Ore de pé, ore ajoelhado, mas não deixe de orar, né? Porque, aleluia, a igreja, ela é movida pela oração. Aleluia, glória a Deus. É a oração que fortalece o cristão. É a oração, aleluia, que move a mão de Deus. Aleluia, que faz, aleluia, grandes coisas.
nós conseguimos o quê? Grandes bênçãos. Aleluia, por causa da oração, né? Então, irmãos, quando estivermos numa situação muito difícil, ou em agradecimento mesmo, é só a oração. Viu? E não fique só esperando dos irmãos, não. Você também pode orar, você pode se fortalecer, aleluia, para ajudar outros que precisam, né? E saiba que a sua oração de hoje pode ser respondida também passados muitos dias, anos até. Mas, aleluia, você é respondida, né? Como foi comigo, eu sempre falo da minha avózinha, que ela orava ali, né, por todos da família. E muitos anos depois, aleluia, o Senhor atendeu. Aleluia, Senhor. A maioria da minha família servem ao Senhor. E isso já passou muitos anos, né? Aleluia. E também minha irmã, a irmã mais velha, faleceu, muito nova, muito jovem, deixou os seus filhos também, aleluia. E eu creio que por causa das orações dela, os meus sobrinhos permanecem nos caminhos do Senhor, aleluia. São pastores, são pregadores do Evangelho, aleluia. E a oração alcançou ali, né? Fica em memória do Senhor Deus. E no tempo certo ele age, aleluia, ao seu querer, né? A sua vontade também, né? Amém, irmãos? Que possamos, aleluia, com esta palavra refletir, a entregar tudo para o Senhor Deus, aleluia, não deixar de orar e sempre estar nos caminhos do Senhor, fortalecendo as mãos um dos outros, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, vamos louvar ao Senhor e depois vamos fazer a oração, né, para que o Senhor venha abençoar, que venha fazer grandes coisas em nosso meio, aleluia, nossos dias, amém? Fiquem de pé, então. Glória a Deus. Então, primeiro, irmãos, vamos orar, então. Pegue na mão do seu irmão, né, para fortalecer, né, em oração. Aleluia, vamos agradecer, vamos pedir aquilo que o irmão tem para ser pedido ao Senhor, né, aquilo que o irmão quer agradecer. E vamos orar. Bendito Deus, aleluia. Graças te damos, Senhor.